Fala galera! Chegou o grande dia, 30 de junho, 8 horas da noite, diretamente Itajaí, Santa Catarina! Vai, Tafarel! Ó, nós, pessoal, boa noite, tudo bem? Ó, nós aqui, eu e o grande Zorzo. Agora não sei quem tá mais parecido com o Tafarel, se é você ou se é o Valmor. Não, o Valmor, né? O Valmor é mais... O Valmor ainda deixa um pouquinho de cabelinho no meio, assim fica mais parecido. É mais Tafarel, é mais Tafarel, mas ó, o pessoal tá ansioso, Zorzo, mais do que a gente. Grande dia, nova 3R5. Bike nova no pedaço, pessoal. Nova e linda, né? Perfeito. Perfeita, é isso aí. Mas já, né, vamos conversar aqui um pouquinho, para dar um tempo para a galera ir chegando, né, e se acostumando, né, tá certo? Tem alguns aí que já estão vendo ali no site os preços, né, tá certo? Já subiu no site, Já tá ali no site, os preços, as configurações, mas a bike tá ali numa sombrinha, né, tá certo? Não tá a imagem dela. A imagem amanhã vocês vão ver, ou melhor, daqui a pouquinho nós vamos começar a dar umas palhinhas. Logo mais já aparece alguma coisa aí, né? Logo mais nós vamos apresentar tudo direitinho, né? E hoje, né, nós vamos contar um pouco de tudo, né, Zorzo? E falando até assim, nós agora temos uma história para contar, e uma história que a Soul já está passando alguns anos, né? A gente vai contar daqui a pouco uma história do primeiro produto molde fechado que nós construímos aqui dentro. Que foi, né? acho que quando a gente deu um salto, né, quanto à marca, assim, eu acho, né, André? Acho foi uma evolução, assim, quanto ao produto e quanto ao conceito da marca, eu acho. Sim. Porque comprar pronto lá fora, hoje a gente vê que teoricamente é fácil, né? Na época a gente fez isso no início da marca, né? Sim. Mas fazer o nosso produto do jeito que a gente quer, com o design que a gente quer, geometria que a gente prefere, que a gente sabe que vai funcionar, é muito melhor do que pegar algo pronto que o chinês lá fez, né? Tanto que assim, eu vou já dar como é que chama quando a gente... Um spoiler? Um spoiler, assim, porque tinha muita gente, 3R5, será que vai mudar o nome? Vai vir, aí gente falando, quando é que vai vir a 3R6? Parará. Mas aí nós decidimos manter o nome 3R5, né? Por um detalhe importante que eu acho que como é esse emblema, né? O primeiro quadro que nós construímos, né? Então é uma coisa que ela veio, ficou, e é como a nossa filha, é o nosso primeiro filho, vamos dizer assim, né? Então a gente não podia trocar o nome, né? Tinha que ficar o nome que nós demos, né? Já está marcado esse nome também, né? A galera já sabe o que é o produto, é road disc, é uma bike completa. Sim. Tá bem marcado já. E a galera que tá chegando, vamos lembrar, né? Que amanhã, dia 1º de julho, lá na Estrada de Romeiros, né? No Empório Y, vamos começar às 8 da manhã, né, João? Às 8 da manhã nós vamos começar. Então a galera que quiser ir lá, vai lá conhecer o nosso produto. Eu não sei se ainda dá tempo, porque a gente já estava divulgando que ia ter os testes rides, né, no sábado e no domingo. Mas a galera entra lá no WhatsApp, de repente tem alguma vaga. Dependendo do tamanho da bike. Ou chega lá, de repente tem uma vaga, e aí vocês também vão poder experimentar. Mas de qualquer forma vai estar lá para a galera começar a conhecer, né, esses produtos. E, né, Zorzo, sem demora, então, acho que já demos um tempo aí para esquentar, tá certo? Vamos chamar a galera para ver a história dessa máquina. Olha aí, roda aí na tela. Isso aí. Falar da 3R5, eu tenho que começar lá de trás e contar como é que é a história da road bike dentro da marca Soul, né? 2014, a gente lançou, acho que a primeira nossa bike de carbono, e nós demos o nome de 3R2. Um ano depois, nós descobrimos um novo fornecedor lá, né, e escolhemos 2 quadros roads e lançamos uma nova 3R2, que naquela época era uma bike para ter um conceito assim, um pouco mais comfort, né? Um pouco mais endurance. E aí veio a nossa
3R3. É uma bike que veio com uma pegada assim, mais montanheira, uma bike mais para corrida. E a gente, naquela época, também começamos a patrocinar uma equipe de ciclismo. Ainda nós tínhamos alguns campeonatos, né, bem forte aqui no Brasil, algumas grandes voltas, né? E o maior orgulho de falar da 3R3, porque, né, a gente pode dizer que ela é uma bike tricampeã brasileira. E o sentimento que eu tenho muito forte, né, de um campeonato brasileiro em Joinville, eu não me recordo o ano bem certinho, mas eu fui convidado e eu participei daquele campeonato brasileiro dentro do carro da equipe. E foi emocionante ver, né, como a equipe era organizada, como correu, e aquele dia nós ganhamos o título brasileiro. E não só o título brasileiro, nós fizemos o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Então vocês imaginem a emoção que eu senti dentro daquele carro. A nossa marca sempre procurou ser pioneira, né, em tudo que fazia, e nós tivemos uma bike com freio a disco, foi a 3R3 disco, lá em 2016. Nem se falava muito ainda, poucas marcas, né, internacionais tinham, e a gente trouxe e lançamos a 3R3 Disc. Junto também veio a 3R3 Aero, né, que foi também um conceito, né, porque todas as grandes marcas trabalhavam assim, uma bike endurance, uma bike mais montanheira e uma bike mais assim para sprint, né, uma bike, né, com 3 versões diferentes. Então a gente tinha a 3R2, uma bike mais endurance, a 3R3, a bike de corrida, né, mais montanheira, e a 3R3 Aero, que veio para sprint e complementando a 3R3 Disc. Então a marca pegou e a gente tinha todos esses 4 produtos na linha, né? Pois um ano depois a gente pegou e reestilizamos, né, a 3R3, veio na mesma pegada, a mesma geometria, mas um quadro com linhas mais modernas, né? E também aí nós transformamos em 3R4. E também a 3R4 Disc, também com linhas mais modernas. Então o quadro da 3R4 e da 3R4 Disc eram iguaizinhos, só mudavam mesmo essa questão. Uma, né, com freio ferradura e a outra com freio a disco. Já ali em 2017, né, a gente com todas essas bikes na linha ou em linha, me fez começar a pensar, e eu comecei a provocar o Zorzo, né? Por que a gente não conseguia fazer uma bike que pudesse juntar todos os conceitos, né? Então, que fosse freio a disco, que era uma tendência, que fosse uma bike aerodinâmica, que fosse uma bike forte no sprint, e que também fosse uma bike que fosse montanheira, que desse para subir. E uma bike linda, né? Então, uma coisa que já naquela época a gente tinha vontade de fazer era aquela integração, fazer desaparecer o cabeamento, né, externo. E a gente tinha pouquíssimas marcas que tinham uma semi-integrado, alguma coisa assim, não era totalmente. Algumas marcas você só tinha acesso a um produto desse se fosse grupo eletrônico e tal. E a gente veio com esse conceito. Então eu tenho também orgulho de falar que 100% integrado com essa tecnologia que a gente fez, de que até conseguir integrar bikes mecânicas, né? A gente foi a primeira marca que lançou. Então, e até eu posso dizer, a 3R5, a que a gente tem atualmente em linha, ela é uma bike que se for comparar com várias outras marcas, ainda ela é mais moderna. Então, um produto que a gente já
A gente está falando de 2017, que a gente começou a pensar 6 anos atrás, ainda hoje, 6 anos depois, ela ainda é super atual. Ela ainda é super moderna. Então isso mostra que a gente realmente está enxergando e a gente consegue trazer tendências, né? Então a 3R5, para mim, desde lá de trás, foi uma bike que a gente trouxe uma tendência e o mercado veio atrás. Então, quando o André me pediu para fazer uma bike que fosse completa, que fizesse tudo, foi uma missão, né? Porque na época a gente tinha a 3R4 e a 3R3, que eram bikes bem distintas, né? Uma era ótima para chegada e a outra era uma bike escaladora. Aí a gente acabou fazendo um meio termo ali na altura do central, né? Então, um central bem baixo, ele faria com que a bike respondesse melhor em baixas cadências pedalando em pé, que é o que acontece numa gravel, por exemplo, na Seeker, onde a gente tem um central bem baixo, uma mountain bike também, né, como a Vesúvio e a Vulcano, elas têm essa central mais baixa em relação à linha do eixo, né? Então, eu teria que aumentar um pouquinho isso para fazer com que a bike respondesse também no sprint. Então, a gente chegou naquele meio termo, onde a bike ficou bem legal, ficou completa, né? Se fosse comparar com uma bike de montanha mesmo, essa bike ela teria o central um pouquinho mais baixo para fazer com que tenha uma arrancada um pouco mais seca em baixa cadência. Só que se a gente for ver, o próprio mercado de grupos, tanto Shimano quanto SRAM, eles estão aumentando o cassete, estão aumentando o range das marchas, né? Então hoje você não precisa mais subir uma montanha inteira com 60 RPM, a gente tem hoje uma relação de marchas mais leves. Então também muita gente falando aí desde a época do Armstrong que andando mais ágil a gente consegue render um pouco mais. A questão da musculatura também, né? Uma cadência mais alta, tem uma taxa de ácido lático um pouquinho menor quando você passa do seu limite, então é mais fácil a gente controlar assim com a cadência mais alta. Então eu vi que daria para fazer uma bike que fosse aero e que sprintasse bem e que tivesse um desempenho bom na subida, né? Lembrando que o principal para a bike render é a transferência de energia para a roda, e a 3R5 sendo uma bike robusta, a gente estava garantindo isso também, né? A questão do guidão integrado também foi um avanço para a época, né? Se a gente voltar lá para 2016, 2017, quando a gente estava desenvolvendo ela, não tinham marcas que tinham os 4 cabos integrados, né? Quem estava integrando era assim, os cabos do freio hidráulico e aí o câmbio usava eletrônico, que é o DI2 da Shimano, que é só o fio, ou o Axis, que era sem fio, né? Então, uma bike com Shimano 105, com freio hidráulico e câmbio mecânico com tudo integrado. Na faixa de preço que a gente lançou na época, não tinha ninguém fazendo. Isso aí foi bem inovador. Tinham bikes com cabo integrado realmente, mas o valor era 2 ou 3 vezes do que a gente estava vendendo, justamente porque era somente com grupos tops de linha, não no 105, né? Então sempre foi uma bike bem moderna, continua bem atual hoje ainda, só que a gente precisava remodelar a parte de tubo, o design dela, criar aquela cara da marca que a gente estava comentando, né, da 3R5 ter aparência parecida com a da Seeker, para que tenha uma identidade, fosse mais uma bike da família, e a questão de geometria a gente não poderia estragar, deveria deixar como estava, o rendimento dela era bem legal, só pequenos ajustes para melhorar ainda mais o que já estava bom. Voltamos, né? Voltamos, Orzo. O que a turma será? Que será que a turma achou? Galera, comenta no chat aí, né? Então, vão perguntando, vão comentando, relembrando essa história. Muita gente que viveu, né? A galera que tem a 3R5 desde a primeira, né? Tem uma galera andando aí, 3R5, 3R4. Então, né, tem muita gente que vai se identificar com essa linha do tempo aí, né? Lógico, entendeu? Então vamos comentando, vamos falando, né, o que a galera achou ou acha das bikes que nós fizemos até aqui, né, Zorzo? Esse saudosismo, né? Temos orgulho de falar que nós temos um modelo nosso, da nossa marca, 3 vezes campeã brasileira, né? A 3R3. A bike leve, desempenha bem, né, cara? 3 vezes. Foi bem legal, foi bem legal. Pena que até a galera fala, por que não, né, a gente não continua nesse circuito? A gente sabe
que esse esporte aqui no Brasil está meio deixado de lado, né? Infelizmente. É muito difícil, a gente sabe, hoje para organizar uma corrida de estrada, é complicado, as autoridades não deixam, os horários e tudo mais, então é difícil a gente ter como era na sua época, né? Você correu... Em 2006 eu acho que a gente chegou a correr 9 voltas aqui no Brasil. Sim. Não, foi 9 contando volta do Uruguai e Ruta de América, mas tinha muita corrida. Sim. E agora a gente vê que não decaiu tem bastante. Nenhuma volta, né? Quer dizer... Tinha a volta de Guarulhos até, não sei se teve esse ano ou não. Teoricamente se resume, praticamente é só o Campeonato Brasileiro. E é difícil a gente encontrar um culpado por isso. É um sistema de... Sabe que eu tenho, né? Uma outra hora a gente vai contar, porque hoje é só para 3R5, é só para o lançamento. Mas eu acho que o esporte vai voltar a se fortalecer pelo amador, né? Exatamente isso que eu ia falar, porque assim, a competição mesmo, aquele cara que ganha o saláriozinho dele para correr de bicicleta, isso infelizmente decaiu bastante. Sim. Só que o esporte em si, ele cresceu bastante. Sim. Tem muito mais gente pedalando do que tinha 10 anos atrás. Então isso aí como esporte fortaleceu, isso né? Saúde. Isso nós vamos falar... Vamos falar num outro vídeo. O que nós vamos falar agora pra galera? O que nós vamos mostrar agora pra galera? Vamos mostrar mais um videozinho agora pra galera ver como é que foi o desenvolvimento dessa nova 3R5. Então vamos lá, galera. Vamos lá, presta atenção que vocês vão se surpreender. Isso aí. Então, aí pensando numa road nova, né? Daí a gente começou a pensar, sei lá, 2 anos atrás, como é que a gente ia fazer. Um detalhe que daí que eu venho pensando há muito tempo, é trazer para a marca uma característica de linha de desenho, né? Então isso era o principal fator de designer, de reestilizar, de ir nos detalhes, né? Então esse acho que foi o principal estudo, porque falando em termos de desempenho, de beleza, né? A 3R5 já estava, conforto, né? A 3R5 já tinha tudo isso. Na reestilização dessa 3R5 ela ficou muito mais moderna, então ela tá com um visual muito moderno, alguns detalhes de acabamento nela também muito mais atuais, né? Quanto à questão ali do garfo, onde a gente tem o lado direito dele fechado, não aparece mais aquela ponta do eixo. O freio dianteiro não precisa mais aquele adaptador de alumínio para prender a pinça no garfo, ele prende diretamente. As linhas do down tube são muito parecidas com a da Seeker, então aquelas quinas, aqueles vincos que acabam travando o movimento lateral da bike para que ela desempenhe um pouco melhor. A questão do peso, a gente conseguiu tirar praticamente 200 gramas aí do quadro, dependendo do tamanho, né? Caixa de direção também, a gente colocou uma nova caixa de direção que eliminou bastante peso, a gente substituiu algumas peças de alumínio por um material composto que acaba eliminando peso também. Então a gente conseguiu aliviar o peso da bike sem perder a rigidez que ela já tinha e ela ficou muito mais moderna e mais bonita. A gente teve um pulo gigante quando saímos da 3R4 e foi para a 3R5, que agora a gente não ia conseguir dar esse pulo gigante em termos de desempenho, em termos de design talvez, né? Então aí a galera que vai dizer aí se a gente conseguiu, né, em relação a design, mas em termos de geometria de desempenho foi muito mais ajuste fino. A gente diminuiu o hit e o drop dele, então ele ficou um pouco mais compacto. A gente sabe que tem muita gente aí que acaba não usando o drop do guidão, então a gente encolhendo um pouco ele fica mais fácil de utilizar. A pegada ali, a posição dos manetes ficou um pouco mais acertada agora, então você consegue deixar ele mais na linha do guidão ali para ter um apoio melhor para a mão também. Então todo esse acesso aos comandos, freio, passador e tudo ficou um pouco mais fácil e mais compacto. A geometria do quadro, pequenos ajustes, detalhezinhos assim no tubo de selim para a gente ter um fit um pouco melhor. Caixa de direção também, lembrando que o ângulo da caixa e do tubo de selim não é o mesmo para todos os tamanhos, né? A gente tem uma variação aí, então o cara menor vai usar o selim um pouco mais para frente, né, em função do tamanho do fêmur e do pé, então a bike tem que ter o tubo de selim um pouquinho mais em pé do que uma bike grande. O ângulo da direção, tem alguns ajustes que a gente tem que fazer também para manter o entre-eixos, para a bike não ficar muito comprida para o cara grande, senão de repente vai ficar lenta. Então para que todo mundo que usa a bicicleta tenha a mesma sensação em cima dela,
a gente tem que adaptar alguns ângulos conforme o tamanho. Também para esse modelo a gente vai ter uma variação bem grande de mesa e de guidão também, né? Então a mesa vai variar aí de 80 a 130 milímetros, o guidão vai variar entre 380 e 440 milímetros. Então toda essa parte do fit fica mais fácil para a gente fazer o acerto dela, né? Então a gente foi trabalhar mais na questão de peso e na questão de design. E na geometria aqueles milissegundos, né? Aquele detalhe, que a bike já é uma bike rápida, então a gente quis fazer ela pouca coisa na frente, né? Porque não tinha muito, só se colocasse um motor, né? Mas não é o caso. Voltamos aqui novamente. E aí, galera, todo mundo deve estar ansioso para ver. E nem vamos comentar muito, né, Zorzo? Continuar falando sobre o que a gente fez nessa belezura, porque já nós vamos mostrar ela também, e aí nós vamos falar com bastante riqueza de detalhes, né? É isso aí, vamos explorar bem ela. Sem demora, nós vamos também avisar a galera, fazer um convite. Nós escolhemos, né, o dia 1º de julho, hoje é dia 30 de junho, né, o pré-lançamento, mas para dia 1º tá lançando ela fisicamente, pessoalmente, mostrando para a turma, que também tem uma data que simboliza um pouco, que é o primeiro dia do Tour de France, né? A maior prova de ciclismo que existe, né? É um dos esportes que mais reúne público, eu acho, né? Evento, eles falam como evento, mais país, mais gente assistindo do que a própria Copa do Mundo. É uma data importante para o ciclismo, né? Em geral. Então é bem bacana, bem isso, né? Tá aqui, ó, no peito. Amarelo. Camisinha bonita. Nós nem comentamos, né, galera? Será que a galera percebeu? Já vai ter gente pedindo. Já. Compra que a gente dá, né? Quem comprar a bike Quem ganhou. comprar a bike ganha uma. Fechou? Então, assim, né, essa data emblemática, Tour de France, nós escolhemos esses dias e nós vamos estar meio que junto com eles. Nós vamos estar junto com a SPN, nós somos parceiros dele esse ano, né? E vamos estar junto aí nas transmissões aí, né? Tá certo? Bem legal. Então, convido para quem a turma que gosta não vai deixar de acompanhar. E alguma pessoa que nunca assistiu, nunca acompanhou, acompanha, que realmente é sensacional essa prova, né? É isso aí, quando o cara começa a curtir um pouco, assim, acaba viciando, né? Quer ver o que vai acontecer na outra etapa, quem vai ganhar, quem não vai, começa a calcular tempo já para ver, fulano consegue, não consegue. Aí assim, depois, o dia que acaba, a gente começa a contagem regressiva para a próxima. Isso né? É isso aí. E aí, então vamos começar a dar introdução para começar a mostrar, né? Vamos partir para o nosso vídeo. Isso. Dentro do nosso vídeo conceito, dentro do nosso vídeo nós vamos reapresentar, né, uma figura que vai ser o nosso embaixador da 365, né? Uma pessoa que já esteve com a gente anteriormente. Isso, correu 10 anos na Europa. 10 anos na Europa, ciclista profissional. E tô muito feliz de ter ele de volta aqui com a gente. Um cara muito gente boa. Eu gravei o vídeo com ele, gente boa demais. Então, joia. Então vamos, sem demora, vamos assistir? Bora. Vamos assistir, que ficou legal, ficou Duca. Confere aí. Confere aí, galera, confere aí. Vamos lá.
E aí, Zorzito? E aí? Ficou legal pra caralho esse vídeo, né? Mas você tomou um pau naquela subida ali, hein? Meu, tava morrendo, cara. Tava morrendo já. Pra galera que eventualmente não conhece, né? Rafael Andreato. Isso aí, né? Correu na Europa há 10 anos. Correu com a gente na equipe de Ribeirão Preto, né? Isso aí. Tá certo? E bem-vindo ao time. Hoje é o grande embaixador da nossa nova 3R5. E aqui está ela. Isso aí, pessoal. Lindona. Então, assim, né? A gente vinha nos últimos anos, né? E vai continuar na linha nas outras bikes, nas bikes de alumínio, na Vulcano, dando nome de montanhas pelo mundo, né? Isso. E essa aqui a gente resolveu mudar um pouquinho, né? Então nós resolvemos trazer a mitologia grega, né? Certo. E essa bike aqui vai ser a 3R5 versão Cronos, né? Aí para quem eventualmente não sabe, Cronos é o deus do tempo lógico, né, Zorzo? É isso aí. É isso aí. Então, Cronos de cronômetro, né? Até por isso cronômetro vem de Cronos. Então, é uma bike que desafia o tempo, né, Zorzo? É isso aí. O que você fala um pouco? Não vamos falar ainda, nós vamos ter bastante coisa, nós vamos falar da geometria dela, né? Mas o que você provoca a turma já desse primeiro momento nela? Então, como a gente comentou agora há pouco aí no vídeo, assim, uma bike com linhas marcantes, então vocês podem conferir agora, né? Como a gente falou, ela puxa um pouco as linhas da Seeker, então tem aquela identidade da marca que a gente tinha falado, né? Então aqui os detalhes do quadro. Então, assim, ó, naquela intenção, assim, a gente vê a bike sem pintura, a gente vai saber que é uma Soul. Quem já viu a Seeker vai achar a 3R5 parecida. Sim. E vice-versa. Então agora é mais uma bike da família, né? Até para contar um segredo, né? Quando a gente, né, nessa reestilização da linha, né, nós procuramos, né, um design, Isso. Né? Então a engenharia é nossa, mas nós procuramos um design italiano. Então, quando a gente foi dar o briefing para ele, nós falamos isso, que nós queríamos fazer uma família de bike. E na verdade nós entregamos na mão dele as duas bikes, né? Isso. A 3R5 e a Seeker. E na verdade, a 3R5 até o desenho saiu primeiro, né? Sim, foi só uma reestilização dela. A gente não teve que mexer em geometria, porque já estava tudo bem acertado. A gente fez ajustes pequenos, assim, quanto a guidão, a questão de algumas medidas, a parte de reforçar ela para ter a rigidez torsional que a gente precisa. O design, né? A Seeker foi uma bike toda nova, né? Então ela acabou demorando mais do que essa, né? E a gente resolveu lançar a Seeker primeiro, trouxemos a Seeker primeiro. A gente não tinha grave de carbono, né? Então... Mas elas são essa família, né, que se conversa, essa linha, essa linha marcante dela, né? E a gente trouxe esse detalhe, né, do nome, né? Porque a gente vê essa questão do quanto a bike já está diferente em resposta e tudo mais, né? E também resolvemos fazer assim, nessa grafia, nessa pintura, né? Ressaltar, né? Muito mais do que na Seeker, né? Nessa bike a gente resolveu ressaltar essas linhas, né? Esses detalhes. Ficou bem moderna, né? Então é bom chamar para isso, né? A questão do garfo também, né? O acabamento do garfo ficou bem legal. E a gente escolheu para essa aqui, como sendo a principal, vamos dizer assim, né? Usar também esse simbolismo. A gente está lançando junto do Tour de France 2023 e está trazendo aí para a galera, né, o amarelo da camisa de líder, né, do Tour de France. Então acho que todo esse contexto, né? Depois nós vamos falar mais de grupos, o que vai ter, o que não vai ter, e vamos falar mais dela. Mas vamos mostrar só um pouquinho também, mais um videozinho, né, da criação do desenho dela, né? Sei. Vamos lá, galera. Fiquem aí.
E aí, galera, gostaram? Tá vendo? Esse é o nosso trabalho, né, de desenvolvimento desde o design, né, aprimorando o que é a nossa marca, o que é a nossa essência, né? É isso aí. Até agora vocês ouviram a história de tudo, né? Desde o princípio das nossas road bikes. É isso aí. Agora nós vamos pegar o gancho um pouquinho, né? E vamos fazer um breve Soul News aqui desse produto maravilhoso. Essa é a nossa 3R5 versão Kairos. Lembrando a galera que a gente escolheu para nessa fase da 3R5 usar nas versões, né, nas cores que nós vamos usar, deuses da mitologia grega. Então nós começamos com os dois deuses, o Cronos, que é o deus do tempo lógico, e o Kairos, que também é o deus do tempo, mas é o deus do tempo não linear. Mais ou menos assim, um seria do tempo lógico, o outro do tempo ilógico. Então, nada como a 3R5 para desafiar os dois deuses dos tempos, né? É isso aí. Lembrando também o pessoal que... Simbólico do que isso, né? Não, só ia lembrar que esses nomes têm a ver com as cores. A gente vai ter uma variedade de grupos também para cada cor, né, André? Então vamos contar um pouquinho, né, Zorzo? Primeiro... da geometria da bike, né? Então, agora, você já falou, o pessoal viu, mas mostrando em detalhes aqui no produto. Vamos exemplificar um pouco, até vou vir aqui para trás da bike, um pouquinho. Assim, a gente fala bastante na altura do central, né? Sim. Então, a altura do central da 3R5, ela passa 70 milímetros abaixo da linha do eixo, né? Então, isso aqui é um ponto que a gente considera bastante... porque quanto mais baixo for o central, mais alavanca você tem na pedalada. E se ele for muito alto, você tem menos alavanca, só que você consegue colocar uma cadência altíssima em pé, como acontece com bike de pista. O cara coloca, sei lá, quase 200 RPM em pé. Então, se o central for baixo, o movimento embaixo fica muito amplo, o cara não consegue. Então, isso a gente ajusta para deixar ela de um jeito que ela suba bem e que ela desempenhe bem no sprint também, né? Então, esse é um ponto bem importante. O recuo do garfo a gente manteve ali os 48 milímetros, né? Então isso deixa a bike estável para fazer curva. Então você não entra na curva brigando com ela, né? Ela vem suave, só que ela te ajuda a voltar para o centro, né? Então desempenha muito bem em descidas. Traseira são 405 milímetros, então é uma bike que ela acaba sendo ágil também por causa do comprimento da traseira. Isso influi bastante no desempenho, quanto à rigidez também, né? E na subida também, né? Então, aquela arrancada. No resumo, assim, pessoal, a gente sabe que quanto mais transferência de energia a gente colocar para a roda, melhor, né? Então, a gente tenta reforçar ao máximo a parte de baixo do quadro, que é onde a gente garante a rigidez quando a gente pedala, para a bike não torcer lateralmente, né? Na parte de cima tem a parte do design do tubo e também a construção dele que vai ajudar a absorver vibrações, né? Então, essas pequenas curvas aqui não é um amortecedor, mas ele elimina a vibração, né? O stay chegando aqui um pouco abaixo do top tube também ajuda a dissipar essa vibração que vem do solo, não jogar tudo no selim, né? O ângulo da direção e o ângulo do selim variam conforme o tamanho da bicicleta, tá? Lembrando que assim, ó, por exemplo, o cara que é mais baixinho, ele vai ter o fêmur menor e o pé menor. Então o ângulo do selim tem que ser um pouquinho mais em pé para o cara ajustar o recuo do selim, né? E quando o cara é maior, ele precisa ter um recuo um pouquinho maior. Mesma coisa para o ângulo da direção, já que quando a gente aumenta o tamanho da bike, a gente acaba alongando o top tube, a gente faz alguns pequenos ajustes no ângulo da direção para que o entre-eixos não aumente muito, né? Então se a gente não fizesse esse ajuste, por exemplo, um cara pequeno, ele ia achar de repente a bike muito lenta, enquanto um cara mais alto ia achar ela arisca. Então a gente faz esse ajuste para que as pessoas nas várias estaturas tenham a mesma sensação em cima da bike, né? Assim, resumindo bem, para não alongar muito, é isso, né? Eu sei que pode aparecer outras dúvidas. Lembrando que o guidão, né? O guidão a gente diminuiu também o drop dele e o recuo. Então ele ficou um pouco mais compacto, um pouco mais fácil de alcançar o manete de freio, de câmbio também, ficou um pouco mais gostoso de usar o drop dele, né? Ficou maravilhosa, né? Falando um detalhe, depois nós vamos gravar um outro vídeo para a galera, da Syncro e da 3R5 junto. E nós vamos mostrar o que é uma bike monocoque. Certo? Isso aí. Tá? Isso aí. Boa ideia. Né? Tá certo? Porque assim, primeiro a gente já andando bastante lá na China, já viu vários jeitos de se fazerem. Essas duas bikes nossas,
elas são feitas num único molde. O quadro sai inteiro do molde. Assim, ó, grosso modo, até a nossa 3R5 antiga. Sim. Antiga não, né? Até ontem era a nossa 3R5. Sim. Mas ela tinha os stays emendados. Então, o quadro, o triângulo dianteiro, saía do molde pronto, com a espera para colar a traseira. Só a traseira. Mesma coisa aqui embaixo. Já a 3R5 nova e a Seeker sai do molde com uma peça só. Uma peça só. Não tem cola, não tem emenda, isso vai garantir mais rigidez. Vai aliviar peso também. Peso, né? Então já falando pra galera, essa bike já é mais leve do que a anterior. Cerca de 200 gramas. A gente conseguiu tirar peso do quadro, peso de caixa de direção, saiu um pouco de peso do garfo também. Então nós temos, então já é um pouco mais leve, então também dado essa tecnologia, né? Que além, como eu falei, do peso e tudo, traz também um melhor acabamento no produto, né? Fica mais, a bike ficou mais estilosa. Só vendo pessoalmente que vocês vão perceber nos pequenos detalhes, né? Isso aí, qualquer coisa, né, André? Quando tiver emenda é um ponto de fragilidade. Né? Então, às vezes tem muito mais a ver com o custo do molde do que outra coisa, né? Então, o molde para fazer a bike inteira ele é bem maior, ele é grande. Sim. Enquanto se você vai fazer a bike toda encaixada, são moldes pequenos que são baratos. Sim. A gente já viu marca conceituada sendo feita lá fora em 8, 9 pedaços, né? Então, não vou falar qual é, mas tudo bem. E a gente sabe que essas luvas acabam aumentando o peso, né? Porque é obrigado a fazer uma luva para encaixar e é um ponto de fragilidade, que aqui não tem, né? Sim. Aí vamos falar então para a galera um pouquinho das versões, né? Tá. Então nós temos essas duas cores, a Cronos e a Kairos. Né? Que nós já estamos apresentando para vocês. Vamos falar que nós vamos trabalhar com 3 grupos agora no lançamento, né? O Rival AXS, o Force AXS e o Red, né? Também AXS. Então, só eletrônica. Somente grupo eletrônico. Né? As bikes praticamente completas, então guidão integrado, canote de carbono Selin, né? Cell Italia, em todas as versões, né? Tá certo? Começando então, na Rival, nós vamos ter ela com versões com 2 rodas, tá? Uma com a roda Fulcro, a Racing 400, que é uma roda de alumínio. Bem legal, leve, bonita a roda. E a outra com a roda Brave de carbono. Isso também. Aí, também, tá 1,5 kg o par. Bem leve, o pessoal está gostando bastante, né, da roda, uma roda bem rígida, bem boa mesmo, né? Os pneus são o Vitória. Vitória, né? Já para tubos, Kevlar, né? Todos eles, né? Todas as rodas também para tubos, né? Já vai pronto assim. Então essa é a versão Rival AXS. Se você aí aquela flexibilidade, você quer comprar a Rival AXS e quer colocar uma roda lightweight, pode, faz o upgrade, tá certo? Quer comprar a sua e não quer nenhuma das nossas versões, quer customizar, a gente também tem o serviço de customização e personalização. Então, galera, sempre à vontade, isso não muda nada, mas a gente está deixando praticamente as bikes prontinhas. A Force, né, ela vai ter com poder ir com a Wind 400 ou com a Wind 550. Isso, da Fulcro, né, com um perfil de 40 e de 55. E isso já também, já original, né? Tá certo? Isso não é customização. E a Red também, aí a Red nós vamos ter ou também com a versão, com a mesma roda Fulcro, a Wind 400 ou a 550, né? Isso. Ou uma já prontinha com a roda lightweight também. Isso aí já tá tudo no site aí também, se quiserem conferir lá, preço, tá tudo ali já. Com preço, né? Tá certo? Então, e aquela questão, então quer comprar uma Force, quer fazer o upgrade para uma roda lightweight, pode fazer, tá certo? Se quiser mudar a cor, também pode, vai ter o prazo de pintura, mas pode fazer, né? É tudo disponível. Nós vamos ter quem quiser fazer ajuste de tamanho de avanço e tamanho de guidão também vamos ter, né, Zorzo? A gente vai ter a mesa com a variação de 80 a 130 milímetros e o guidão vai ter 380, 400, 420 e 440. Isso. Então tem uma infinidade de guidões. Sim. Né, para encaixar no fit de todo mundo. A gente tem indicação, né, nós vamos trabalhar com quatro tamanhos, isso. Né? XS, S, M e L. Isso. Tá certo?
Então, a gente definiu tamanhos padrões, né, para as mesas, vão poder conferir lá no site qual que é o padrão de cada um. Isso, aí querendo fazer ajuste, é só comunicar. Se quiser fazer ajuste, aí tem que, no site, se comprar pelo site, vai comprar o que está lá. Se quiser fazer algum ajuste de tamanho de avanço e tudo mais, tem que ser ou com as nossas lojas ou com a nossa turma aqui da nossa equipe do comercial, né? E não sei se a gente está fazendo esse Soul News um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais light, mais resumido, né? Então eu queria te perguntar só também, se tivesse que resumir uma palavra, o que você fala? Agora deixei ele de saia justa, né? Ah, cara, e agora? Ele não pensou, eu não falei. Não, eu pensei, eu sei. Velocidade, é isso? Não sei, você? Velocidade, cara. Velocidade. A bike anda bem na subida, no plano e na descida. E é confortável. E é confortável. Mas primeiro tem que andar. Se confortável mesmo, que a gente tem que comprar uma mountain bike, uma Vulcano. Aí é bem macia a Vulcano. Sim. Aqui a bike rende. É isso aí. Tá. Beleza, galera? Aí, então, mais uma maravilha. Espero que gostem. Vou convidar mais uma vez vocês para estarem conosco amanhã, né? Tá certo? No grande lançamento, pessoalmente, lá no Empório Wine, na Estrada de Romeiros, tá certo? Espero todo mundo lá. Espero que tenham gostado. Isso aí. Né? E é isso aí. Obrigado por terem assistido e a gente se fala amanhã. Mais uma vez, obrigado mesmo de coração, todo mundo que ficou com a gente até aqui, desde o começo até aqui, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Valeu, pessoal.